Boa tarde a todos, eu sou Vanderlei Marques, mais popularmente conhecido como Vite, sou professor da área de linguagens e vou agora dar algumas dicas para vocês sobre como se comportar, como ter um bom desempenho na prova de linguagens do Enem. Bom, primeiramente, a prova de linguagens, né, conhecida também como linguagens e suas tecnologias, é uma prova que conta com 45 questões de múltipla escolha e que tem nos últimos anos, desde que o Enem se constituiu como o assim chamado novo Enem, né, com particularidades bem especiais na composição da sua prova, ela vem se configurando cada vez mais a partir da cobrança dessas modalidades textuais. Primeiramente, das várias competências que o Enem exige de um aluno, a que deve ser utilizada, ou aquela que deve ser aplicada para a prova de linguagens, redundantemente, a competência do domínio das linguagens. Quer dizer, linguagem não é apenas o conhecimento gramatical, e isso a prova do Enem deixa bem explícito. Dominar linguagens, segundo as diretrizes do Enem, é você ser capaz de ler e interpretar textos, os mais diversos, né, textos informativos e todas as nuances, né, que essa palavra informativo aí tem, reportagens, textos científicos, recortes de livros didáticos também, textos da área de sociologia, de filosofia, de diversas outras áreas do conhecimento, a capacidade de interpretação também de textos literários dos mais diversos gêneros, letras de música, poemas, excertos de contos ou romances, né, clássicos da nossa literatura, a leitura de gráficos, cartoons, charges, tirinhas e afins, e também de textos publicitários. A grande tirada, a grande sacada que a gente tem que ter quando vai fazer a prova do Enem é a de perceber, logo nas primeiras questões, nas 15 primeiras questões, normalmente, aquelas questões que são as mais fáceis. Você deve saber que o Enem se baseia na teoria chamada TRI, né, Teoria de Resposta ao Item, e eles distribuem, isso serve para a prova de linguagens e para as outras provas também, as 15 questões mais fáceis normalmente serão as 15 primeiras questões. Essas 15 primeiras questões, elas vêm normalmente com um contraste entre a resposta correta e a resposta errada de uma maneira mais clara, mais evidente, evitando aquilo que o Enem procura abolir, né, no seu sistema de avaliação, que são as chamadas pegadinhas. Então, você não deve temer, sobretudo nessas primeiras 15 questões, de a resposta estar muito delineada, está muito na cara, como a gente fala, né? Normalmente é assim que a prova vai se comportar. E o grande exercício que deve ser feito para você se sair bem na prova não é mais aquela questão do decoreba de regras gramaticais, mas intensificar a sua leitura, né, sobretudo dessas modalidades textuais aqui, aprimorar a capacidade de leitura, de interpretação e de confrontamento também de informações, né? A partir disso, sem sombra de dúvida, você vai ter um bom desempenho na prova. Lembrar que estatísticas também que analisam as questões de 2009 até 2013 evidenciam que os conteúdos mais objetivos eles não têm sido cobrados. O que eu chamo de conteúdos mais objetivos são as questões gramaticais, mais de regras gramaticais especificamente, questões também relacionadas a figuras de linguagem ou mesmo a escolas literárias. Então, o grande foco da prova nesses últimos anos, últimos 5 anos, tem sido da capacidade de leitura, de decodificar nuances presentes na elaboração textual. Uma atenção especial para a prova de redação ou produção de texto já vem do fato de ser a prova de maior peso no Enem. Creio que nem todos os candidatos talvez estejam a par disso, mas a única prova que efetivamente vale 1.000 pontos no Enem é a prova de linguagens. Para você conferir isso, basta você entrar no próprio site do INEP e verificar quais foram os pesos atribuídos às outras disciplinas nos anos anteriores. Para que você tenha um parâmetro disso aí, a prova de matemática, que é a prova que tem o maior peso
depois da prova de redação, ela vale, se não me falha a memória, algo em torno de 920 pontos. Então, a única prova que chega aos 1.000 pontos, realmente, é a prova de redação. Isso sem contar que ela também tem um peso, normalmente, de 20% do valor da nota. E são essas aqui as competências, claro que traduzidas numa linguagem um pouco mais simples para o candidato, mas são essas as 5 competências que são cobradas na prova em todos os anos. Nesse ano, o INEP disponibilizou também uma ficha presente no site com os 30 critérios utilizados pelos corretores no momento de proceder à avaliação. Cada uma dessas 5 competências estariam distribuídas em 6 subcompetências, 6 critérios que permitiriam ao corretor dar nota, que variariam em cada competência do 0 até os 200 pontos. Então, o candidato que tirasse, o que tirará os 1.000 pontos, será aquele candidato que tiver 200 pontos em cada uma das 5 competências. A primeira competência diz respeito ao domínio da norma culta e dá para a gente redistribuir essa assertiva aqui, essa afirmação, dizendo que o candidato tem que ter o domínio da ortografia da língua portuguesa, da colocação de letras e de acentos, também de regência, concordância, colocação pronominal e também domínio do vocabulário formal da língua. Lembrar que entra como domínio da norma culta também a adequação do registro, né, do que a linguística chama de registro linguístico, ou seja, o uso de linguagem formal, direta, né, objetiva, que é o que caracteriza a função referencial da linguagem, aquela que predomina no texto dissertativo. A segunda competência diz respeito ao domínio de conteúdos de diversas áreas aplicados para o desenvolvimento do tema proposto pela prova. Então, o candidato pode ter como referencial as próprias disciplinas da grade curricular do ensino médio. Por exemplo, um tema como o do ano passado, o tema relacionado à lei seca, né, a questão da violência no trânsito, você pode, então, dispor de conhecimentos relacionados à área de história, de geografia, de sociologia, de filosofia, e até extrapolar um pouco também a grade curricular do ensino médio e utilizar conhecimentos que você tenha do direito e de outras disciplinas diversas, da economia também, da política. Então, quanto mais referenciais conteudísticos você conseguir utilizar para defender o seu ponto de vista, maior será a sua pontuação. A terceira competência, ela pega um pouco emprestado a competência número 2. Você vai ter ainda de dispor de um leque bem variado de conteúdo para defender o seu ponto de vista, mas dessa vez o corretor verificará se você consegue aplicar esse conhecimento dentro da estrutura do texto dissertativo. Lembrar que não existe nada de novo nessa estrutura. A estrutura, então, do texto dissertativo é aquela estrutura básica de introdução, em que você apresenta ali o ponto de vista ou tese que você vai defender, desenvolvimento, composto de 2, 3 parágrafos normalmente, também não há um número definido de parágrafos que sirva como base para avaliação. Então, você pode tirar 1.000 pontos, mesmo fazendo um texto com 2 desenvolvimentos ou com 3 desenvolvimentos. Isso não tem uma implicação na nota. E a conclusão em que você vai retomar a discussão feita no desenvolvimento, a tese proposta na introdução e, como a gente vai ver aqui na competência 5, você vai ter na conclusão, mais provavelmente, de intervir na realidade social, a partir da proposta temática oferecida pela prova, você vai ter de intervir respeitando os direitos humanos, ou seja, você vai ter de apresentar soluções propostas que venham a apontar para a solução futura desse problema, sem, obviamente, agredir quaisquer grupos, né, religiosos, étnicos, de gênero, de escolha sexual, etc. E a quarta competência, eu pulei da terceira para a quinta competência por uma questão de didática mesmo, a quarta competência cobraria do candidato o uso adequado dos conectivos da língua portuguesa. A gente pode enumerar pelo menos aqui
6 itens, o que eles chamam de conectivos. Seria o uso adequado dos pronomes, os diversos tipos de pronome de língua portuguesa, das conjunções, das preposições, dos sinais de pontuação, dos advérbios e do jogo de sinonímia, né? Mais uma vez, a questão do domínio de vocabulário. Lembrando que a primeira e a quarta competência dizem respeito mais diretamente à questão do domínio da língua portuguesa, do instrumental que a gramática da língua portuguesa oferece para o candidato poder se expressar, e as competências 2, 3 e 5 dizem respeito ao conteúdo, à bagagem cultural e intelectual que o candidato carrega para a prova e que ele vai ter, então, de projetar no texto que ele venha a escrever. Uma outra observação também bastante relevante é que essa questão da intervenção na realidade social ou da projeção do conteúdo não pressupõe que o candidato deva censurar as suas opiniões. Então, muitas vezes, você ser contra ou a favor a um determinado ponto de vista, no que diz respeito, por exemplo, à questão racial, sexual, religiosa, não quer dizer necessariamente que você esteja sendo preconceituoso. O que a prova utiliza como critério, inclusive, para zerar a avaliação, é que o candidato projete preconceitos, não conceitos ou opiniões. A gente pode afirmar também que já foram elencados diversos textos de anos anteriores em que os alunos, os candidatos, utilizavam de opiniões muitas vezes controversas dentro do texto, mas, claro, todas elas sustentadas por meio de argumentação lógica, né, de informações sensatas, e esses candidatos vinham a tirar notas boas. Então, é mais ou menos isso, em resumo, o que um candidato à prova do Enem, uma vaga na universidade hoje no Brasil, deve dominar para tirar uma nota excelente.